Rapaziada, quero falar pra vocês hoje sobre a questão do homem ser mais emocional, entendeu? Eu recebi um e-mail do rapaz que ele comenta comigo que ele chorava na frente da namorada dele, quando ele batia o carro ou alguma coisa dava errado na vida dele, né? Por exemplo, ele perdeu o emprego, qualquer coisa no dia a dia. Todo homem passa por isso, a gente sabe que no mês acontecem muitas coisas e normalmente quando acontece alguma coisa é sempre uma bola de neve. Uma coisa vai empurrando a outra, você perde emprego, aí você bate o carro, e aí você tem que pagar o seu carro e o carro do cara, e não sei o que lá, e atrasa uma conta de luz, então assim, é sempre uma bola de neve. Dá uma coisa errada, vira um efeito dominó. Assim, rapaziada, isso é uma coisa comum que acontece, entendeu? Faz parte da sua vida de ser homem, você tem que enfrentar esse tipo de problema. E, rapaziada, sobre essa questão de você ser emocional, a coisa mais patética que você pode fazer na sua vida é chorar na frente de uma mulher. Você me entendeu? Essa agenda feminista hoje, essa propaganda, coloca na sua cabeça que você tem que ser mais feminino, que você tem que ser mais sentimental, entendeu? Que toda essa questão de homem não chora, de você controlar suas emoções, isso é masculinidade tóxica, isso é machismo. E eu tô aqui para falar para vocês o contrário, para falar para vocês que você como homem, o seu papel é controlar suas emoções, tá? E eu quero só que você se lembre de uma coisa, rapaziada, eu quero que você olhe para trás e sempre reflita sobre isso. Tenta se lembrar de como eram seus avós, rapaziada. Usa sempre seus avós, seus pais como exemplo. Como que seus pais, seus avós se comportavam. Você já viu seu avô chorar alguma vez? Eu nunca vi meu avô chorar e nem meu pai, rapaziada. Você me entendeu? O que eu lembro do meu avô, cara, nunca muito feliz, nunca muito triste. Sempre estabilidade, sempre equilibrado. Isso que é masculinidade, rapaziada. Masculinidade é você estar no controle das suas emoções. Você me entendeu? As mulheres, rapaziada, elas são emocionais. Você pedir para uma mulher controlar as emoções dela ou parar de ser tão emocional, é a mesma coisa que você falar para um cachorro parar de latir, cara. Não adianta. Então você que tá num relacionamento, ou tá saindo com uma mina, ou é casado, sua mulher, cara, ela vai perder controle das emoções vez ou outra, cara. Não tem como você escapar isso. De manhã ela tá de um jeito, de noite ela tá de outro jeito. Você me entendeu? Bateu um vento de lá, ela tá com um tipo de humor. Bateu um vento de frente e o humor dela já mudou, você me entendeu? Então isso faz parte, rapaziada, de você conviver com mulher, cara. Por isso que o seu papel como homem é controlar isso. É por isso que eu falo nos meus vídeos para você nunca discutir com uma mulher. Você me entendeu? Porque quando você discute com uma mulher, rapaziada, você tá entrando no polo emocional. Ou seja, o polo emocional é o polo feminino. Então assim, vai entrar a mulher já tá no polo feminino, que é o polo emocional, e você tá no polo feminino, ou seja, não vai sair porra nenhuma. Vai parecer duas mulheres, uma discutindo com a outra. Você me entendeu? Para você, entre aspas, combater o polo feminino, para você combater o polo emocional da mulher, você vai fazer isso, rapaziada, através da sua lógica, que é o seu polo masculino, da sua razão. Você como homem, rapaziada, você é mais lógico e as mulheres são mais emocionais. Entendeu? Tem até uma frase do filme Poderoso Chefão, que o Dom, ele fala assim: crianças e mulheres podem ser descuidados, homens não. É mais ou menos isso, rapaziada. Você como homem, você sempre tem que estar no domínio das suas emoções. Vez ou outra, você vai perder o controle. Isso é normal, não tem como você escapar disso. Ninguém é um robô. Só que você tem que manter isso com o máximo de controle possível, o mais controlado possível, rapaziada. Você me entendeu? Porque é o seguinte, quando você, lá na pré-história, lá atrás, na época das cavernas, ou dos nômades, dos neandertais, essas porra, você tinha que caçar e a mulher ficava na caverna, a fêmea. Então assim, o seu lado matemático, rapaziada, é mais desenvolvido. Você me entendeu? Porque quando você ia caçar uma presa ou se defender de um predador, você tinha que calcular a tensão do arco e flecha, a força que você ia colocar para tirar uma lança. Então assim, você é muito mais matemático. Você me entendeu? Você tinha que calcular a temperatura, terreno e saber dominar suas emoções para você sobreviver, cara. Porque quando você estava diante de um predador, se você se desesperasse, ou se você ficasse chocado e não soubesse o que fazer, você morria. Então você tinha que ter uma certa frieza, um certo controle das suas emoções para você sobreviver. Tá certo, rapaziada? Já as mulheres, por outro lado, elas ficavam cuidando do bebê, tá? E assim, o bebê, ele não fala. Elas tiveram que desenvolver mais esse lado emocional justamente para saber interpretar qual que era a necessidade da criança naquele momento, se ela estava com fome, se ela estava com dor de barriga, se ela estava com sede, entendeu? Por isso que as mulheres têm um lado emocional muito mais desenvolvido. Você pode prestar atenção, rapaziada, quando as mulheres estão conversando entre elas, elas têm um vocabulário de emoções, cara. Elas têm muito detalhes para as emoções dela. Nós homens, a gente fala o seguinte: hoje eu tô cansado ou eu não tô. Basicamente a gente tem duas emoções, ou a gente tá cansado ou não tá. Entendeu? A mulher não, cara. A mulher ela tem um dicionário de emoções, um dicionário de cores e um dicionário de roupas, cara. Você vê que as roupas que elas usam, ela tem, não, isso aqui é uma bata, isso aqui é uma blusinha não sei do que, isso aqui é... A gente não, cara. A gente é camiseta, bermuda, calça, não tem muito detalhe. Você me entendeu? As mulheres são mais detalhistas nesse aspecto, rapaziada. Elas são mais intrínsecas. Nós homens somos mais extrínsecos. Tá certo? Por isso que elas lidam melhor com comunicação, com o lado mais humano, e a gente lida melhor com a parte de botar a mão na massa, logística, economia,
informática, esse tipo de coisa, rapaziada. Porque a nossa evolução foi diferente. Tá? Então é isso que eu quero falar pra você, cara. Você tem que estar no controle das suas emoções. Outra coisa que você tem que entender sobre as mulheres, rapaziada, é que assim, nós homens, a gente gosta de rotina. Se você ganha uma graninha boa, alguma coisa assim, você tá sossegado, a gente adora uma rotina, cara. Fazer a mesma coisa todo dia, acordar no mesmo horário, comer a mesma comida, assistir o mesmo filme, a mesma série. O homem não se importa com rotina, a mulher é diferente, cara. A mulher precisa de drama, você me entendeu? Ela precisa de temperatura, cara. E muitas vezes pra isso, ela vai tentar gerar drama propositalmente. Às vezes de forma intencional, às vezes de forma subconsciente. Vou te dar um exemplo, que eu estava conversando com uma mulher uma vez e assim, ela ficou sabendo que eu ia voltar para academia, né? Por causa da quarentena, tal, eles colocaram a academia como atividade essencial e ela ficou sabendo que eu ia voltar. E ela veio perguntar para mim. Ela também treina. Ela veio perguntar para mim: "Ah, você vai voltar para academia?" Se é um cara inocente, se é um cara blue pill, ele acha o quê? Porra, ela vai voltar também, ela quer saber se a gente vai voltar junto. Aí o cara já fala: "Lógico que eu vou, vamos junto, tal, não sei o que lá." Só que eu sabia que ela queria causar drama, porque ela era contra a abertura das academias. Então quando ela mandou mensagem pra mim, toda fofinha a mensagem, eu sabia o que estava por trás da mensagem, que ela queria gerar uma discussão comigo. Então, eu respondi o seguinte: eu vou, mas eu só vou para pagar a matrícula. Cara, batata. A resposta dela foi a seguinte: eu acho que qualquer pessoa com 2 neurônios hoje não sai de casa. Ou seja, ela falou que eu sou burro por estar indo pra academia. Então, assim, se é um cara inocente, se é um cara blue pill, ele começa a discutir: "Ah, você tá falando que eu sou burro, então não sei o que lá." Cara, você tem que ser lógico, manter a sua razão, cara, porque é isso que ela quer. Ela quer drama, ela quer gerar discussão, temperatura. A mulher precisa disso, cara. Elas jogam armadilhas pra você morder, você me entendeu? Então eu falei assim: eu também acho que qualquer pessoa que sai de casa pra ir treinar é burra. Acabou, não tem discussão, ninguém discute sozinho, rapaziada. Ninguém discute sozinho, você não entra nesse joguinho, a mulher quer isso. Ela precisa dessa temperatura. Se você não alimentar isso, ela vai respeitar você mais, porque você está sinalizando que você está no domínio, que você sabe lidar com a situação. Você me entendeu? Já se você discutir com ela, ela vai perder respeito, porque você está entrando no polo emocional. Entendeu? Então, rapaziada, recapitulando, esse negócio de você chorar na frente das... Eu já fiz isso, eu não estou julgando o cara. Eu não tô julgando o cara. O homem, ele acaba fazendo esse tipo de coisa, rapaziada, chorar na frente da mulher, ficar tratando ela como se fosse amigão dele, entendeu? Esse tipo de coisa, pra construir amor, pra construir interesse, tá? Eu não sei se é pelas mídias, pelos filmes ou músicas, mas os homens tinham ou têm uma certa impressão que pra construir afeto e amor na mulher, ele tem que chorar com ela, ele tem que mostrar as emoções pra ela, entendeu? Assim, não, eu tô junto com você, não sei o que lá, meu dia foi muito difícil, esse tipo de coisa. Só que na verdade, rapaziada, isso aí, quanto mais tempo você passa com a mulher, mais interesse ela perde. Pra você manter o interesse da mulher num nível alto ou manter subindo, você tem que investir no seu tempo e fazer seu tempo ter valor. Pra ela ter um porquê correr atrás de você, você me entendeu? E aí você tem que manter um equilíbrio de quanto você faz ela correr atrás da sua validação pra você se manter no polo masculino. Você me entendeu? Eu não sei se foi pela propaganda feminista, eu acredito que é pela feminização da sociedade que isso acontece, a minha teoria, que ensinam pro homem que ele tem que gastar o tempo na mulher, que ele tem que investir na mulher, só que na verdade não, você tem que investir no seu tempo, pro seu tempo ter valor, porque é isso que ela quer. Você me entendeu? Então esse é um ponto, rapaziada. Pra finalizar o vídeo, cara, tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês, que eu quero deixar gravado aqui, que é o seguinte, rapaziada. A sua mulher, ela não é nem sua mãe, nem sua filha e nem seu irmão, cara. Entendeu? Então, novamente, lembra dos seus avós. Você já viu o seu avô sentado com a sua avó o dia inteiro no sofá assistindo Netflix? Você já viu isso? Cara, a sua mulher, ela não é sua mãe pra você ficar deitado com ela no sofá o dia inteiro vendo televisão e ela dando pipoquinha na sua boca fazendo carinho em você, como se você fosse um bichinho de estimação, cara. Você me entendeu? E nem o contrário, nem ela ficar no seu colo e você dando comidinha na boca dela, fazendo um carinho, como se ela fosse a sua filha. Como se ela fosse um bichinho de estimação. Você me entendeu? Lembra dos seus avós? Eu nunca vi meu avô sentado com a minha avó abraçado no sofá, cara. E o relacionamento deles durou a vida inteira. Você entende por que os relacionamentos estão acabando hoje em dia? Você me entendeu? Porque eu não sei se... Eu acho que é a feminização da sociedade que tá mudando essas porra. O feminismo, ele tá destruindo o patriarcado, cara. Ele tá mudando todo o esquema, tá invertendo os valores. Você me entendeu? Você vê que os relacionamentos hoje, eles duram muito menos. No passado duravam muito mais. Você me entendeu? Eu não vou entrar nesse tema nesse vídeo, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá? Mas só pra dar um toque pra vocês, cara. Tenta lembrar como eram seus avós. Sempre que eu lembro eu nunca vi meu avô e minha avó beijar na boca. Eu nunca vi meu avô e minha avó de mão dada. Eu nunca vi os dois abraçados, eles nunca brigaram. Sempre se deram bem. Meu avô, quando a minha avó faleceu, ela faleceu primeiro que ele. Ele ficou péssimo, cara. Tanto é que 1 ano depois ele morreu. Só que assim, a vida inteira os dois juntos. Nunca se separaram. Cara, eu boto minha mão no fogo porque eles nunca se traíram também, cara. 7 filhos, você me entendeu? É o que eu falo pra você.
Cara, ela num canto, meu avô na cidade trabalhando, não tinha essa. É o que você tem que fazer, cara. Sua mulher cuidando da vida dela e você cuidando da sua. Não os dois o dia inteiro abraçados no sofá assistindo televisão. Tá certo? Esse é o ponto que você tem que entender, rapaziada. E outra coisa que eu vou falar pra você, cara, sua mulher, ela não é seu amigo, cara. Ela não é seu irmão. Você me entendeu? Essa porra de você ficar dando tapão nas costas da sua mulher, bum, dá um tapão nas costas dela, conta piada, ela não é seu brother, rapaziada. Você tá me entendendo? E também você peidar e pegar o cobertor e colocar na cara dela, arrotar e assoprar na cara dela. Para com esse negócio, velho. Para com esse negócio. Sua mulher não é seu irmão, não é seu amigo. Você me entendeu? Nós homens, a gente tem esse lado de querer zoar, de querer falar besteira, entendeu? A gente tem um lado meio quinta série, mesmo sendo adulto. Cara, combina com seus parceiros, vai jogar um futebol, cara. Vai fazer um churrasco só com os brother. Você fala merda, você peida, arrota, faz barulho de macaco, pula, dá cambalhota. Aí você chega em casa, masculinidade, rapaziada. Você me entendeu? Tem muito cara que também ele acha que pra construir intimidade, ele tem que ficar fazendo essa putaria com a mulher. Entendeu? Peidar e pegar o cobertor e colocar na cara dela. E depois ele conta pros amigos, eu peido e coloco o cobertor na cara dela, arrota e assopra. Cara, sua mulher não é seu irmão, velho. Sua mulher não é seu amigo, cara. Você me entendeu? Então, registra isso, rapaziada. Sua mulher não é nem sua mãe, nem sua filha e nem seu irmão, velho. Tá certo? Então, sem ficar abraçado com ela o dia inteiro, sem ficar dando pipoquinha na boca dela, tá? E sem ficar peidando e colocando cobertor embaixo pra ela ficar respirando seu peido, cara. Isso é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Eu já fiz também, rapaziada. Todo homem tem essas brincadeiras idiota, tá? Não tô julgando vocês. São erros que eu já cometi, cara. Entendeu? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é sobre isso. Sobre essa questão de homem ser emocional. Aí vai ser emocional na casa do chapéu, cara. Nada de ser emocional, nada de ficar chorando com a sua mulher, esse tipo de coisa que nem tentam falar pra você, que você tem que mostrar seus sentimentos. Se você chorar na frente da sua mulher, rapaziada, isso é a coisa mais patética que você pode fazer, cara. Sua mulher vai perder respeito por você imediatamente. Lembra do seu avô, cara. Lembra como os homens do passado, eles eram muito mais masculinos que os homens de hoje em dia. Você me entendeu? Porque o que tá acontecendo, o que a gente tá passando, rapaziada, é pela feminização da sociedade. As mulheres estão se tornando mais masculinas e os homens estão se tornando mais femininos. As mulheres querem sair transando com todo mundo e os caras querem namorar. As mulheres estão na mentalidade abundante e os caras estão na mentalidade escassa, procurando um relacionamento. Você me entendeu? O feminismo é isso, rapaziada. O empoderamento da mulher, ele tá invertendo os papéis, cara. Supremacia sobre o homem, beleza? Mas esse tema ficou para um próximo vídeo. Rapaziada, um abraço, fica assim.